amores, tudo bem com vocês? Voltei, mas não é porque eu tava com saudade. Voltei pra gente fazer mais uma prova, dessa vez do Colégio Militar de Campo Grande 2016-2017. Então baixa a prova, faz e só depois assiste ao vídeo, tá certo? Beijinhos e até! Vamos começar então. A gente vai ler o texto 1, que é um poema, e vai responder 4 questões sobre esse texto. Pessoas são diferentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queiras que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Então, a primeira questão da prova diz o seguinte: no poema, o uso de antônimos reforça a ideia de que? Bem, antônimos são palavras que estão no mesmo campo semântico, mas que indicam coisas exatamente opostas. Por exemplo, não existe um antônimo de cores. Por exemplo, eu já falei isso algumas vezes. Não existe um antônimo de verde. Qual é o antônimo de verde? Preto, azul, amarelo, roxo? Não. Verde é uma cor, preto é outra, azul é outra, amarelo é outra. Então, assim, não existe antônimo de verde porque não existe uma cor que seja exatamente o contrário dela. Mas, por exemplo, o contrário de alto, baixo, perto, longe, chato, legal. Então, assim, antônimo está no mesmo campo semântico, mas indicam coisas exatamente opostas. Não são palavras simplesmente diferentes, porque parede e cadeira são palavras diferentes e elas não são antônimas entre si, certo? Então, no poema, o uso de antônimos reforça a ideia de que há diferenças entre as pessoas. Exatamente. A letra A diz que há diferença entre as pessoas, portanto, a letra A está correta. Mas vejamos as seguintes. Os antônimos eles foram usados para dar a ideia de que existe muita desigualdade social no mundo. O texto não fala de desigualdade social. Todas as diferenças que aparecem no texto são diferenças particulares entre crianças, né? Diz que são lindas, mas são diferentes. Então, cada uma na sua particularidade. Não está falando hora nenhuma de questões sociais. Na letra C diz que cada pessoa tem a sua história. Sim, é verdade, cada pessoa tem a sua história, mas o uso de antônimos não reforça isso, que cada pessoa tem a sua história. Então, o uso de antônimos, mostrando que as coisas são opostas, são diferentes, elas estão enfatizando que as pessoas são diferentes e não que elas têm a sua própria história. Na letra D tem: existe conflito entre as pessoas. O texto não fala que existe conflito entre as pessoas. Diz apenas que elas são diferentes, mas que isso necessariamente não vai causar conflito. E a letra E diz: crianças perdem os dentes e ficam diferentes das demais. Crianças perdem os dentes e ficam diferentes das demais. Mas nem o texto reforça essa ideia, nem a ideia de antônimos vai reforçar essa ideia também. Certo? Então a resposta é mesmo a letra A. Segunda questão. O recurso utilizado que não serve para atribuir ritmo ao poema é. Então, assim, a gente sabe que existem vários recursos que atribuem ritmo ao poema. A pontuação, fazendo a gente parar ou acelerar em determinadas leituras. As rimas, fazendo com que a gente tenha um ritmo de leitura para que as palavras sejam rimadas. Então, existem vários recursos que fazem com que o poema tenha um certo ritmo ao ser lido. Mas, de todos os que existem, o que não serve para atribuir ritmo no poema que a gente leu, vamos lá. Uso de repetições, não, ele reforça, o poema reforça o uso de repetições, ele fica repetindo. Elas são diferentes. Uma faz isso e a outra faz aquilo, uma tem isso e a outra tem aquilo. Então, essa repetição de são diferentes e uma e outra atribui sim ritmo ao poema. A letra B diz: a estruturação em estrofes. Essa é outra característica do poema que faz com que ele tenha um certo ritmo. Separar os versos em blocos, né? A gente sabe que cada conjunto de versos forma uma estrofe. Então, separar esses conjuntos faz com que a gente leia cada conjunto num determinado ritmo. Portanto, a letra B também contribui para o ritmo. Então, não é a letra B. A letra C diz o emprego de letras maiúsculas.
Não, o emprego de letras maiúsculas, neste caso, não vai atribuir ritmo à leitura do poema. Até porque, vamos lá no texto para olhar o uso das letras maiúsculas. O poema só usou letras maiúsculas no início das frases, então não foi por nenhuma causa extragramatical. A gente sabe que as frases começam com letras maiúsculas, simples. Então não foi para atribuir ritmo, não foi por nenhuma outra causa extragramatical, certo? Portanto, a letra C está errada. E como a gente quer que está errada, né? Aqui não atribui ritmo, ela é a resposta da segunda questão. A letra D diz o emprego da pontuação, como eu já falei no início, a pontuação ajuda sim a atribuir ritmo a uma leitura. Você sabe quando parar, quando acelerar, quando dar pequenas pausas por causa da pontuação, e o uso de rimas também, que é um recurso clássico de ritmo da poesia, ok? Terceiro, no verso "e a outra só usa lentes", a palavra destacada teria o sentido alterado se fosse substituída por. A gente sabe que só é um homônimo, certo? Homônimos são palavras que podem ser escritas iguais ou pronunciadas iguais, ou no caso de só, ela é escrita e pronunciada igual, portanto, ela é um homônimo perfeito. Mas são palavras diferentes, certo? Não é porque ela foi escrita e pronunciada igual que ela vai ser a mesma palavra. Pensem que os homônimos são irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos univitelinos, que são iguaizinhos na aparência, são iguaizinhos na carga genética, mas são duas pessoas diferentes. Homônimos são a mesma coisa. Então, só pode ser um advérbio que indica apenas, unicamente, ou um adjetivo que indica que a pessoa está sozinha, solitária. Então, neste caso, neste verso, quando ela diz "e a outra só usa lentes", a ideia é de que ela apenas usa lente. Não é que ela usa lente sozinha, ela apenas usa lente. Portanto, o único sentido alterado seria se a gente usasse sozinha, porque ela não usou a lente sozinha. Ela usa apenas lente, ela usa somente lente, ela usa unicamente lente, ela usa exclusivamente lente. Então, a letra B é a única que alteraria o sentido do verso, ok? Quarta questão. Assinale a alternativa em que o termo destacado serve para dar características a um substantivo do poema. A gente sabe que a classe de palavras que dá característica a um substantivo é um adjetivo. Então, vamos procurar nos versos que foram destacados aí, palavras que sejam adjetivos. A letra A diz: "a outra é cheia de dentes". Dente não é um adjetivo, dente não dá característica a ninguém, dentes é um substantivo, certo? É uma parte do corpo, né? O nome de uma parte do nosso corpo. Letra B. A outra é cheia de pentes. Pentes também é um nome de um objeto. C. Uma delas usa óculos. Óculos também é o nome de um outro objeto. Na letra D, nós temos uma gosta de gelados. Gelado não é uma característica, professora? Sim, gelado é uma característica. Portanto, gelado é um adjetivo, professora? Não neste verso. Preste atenção que no verso ele diz: uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Está sendo usado gelados aí como sinônimo de coisas geladas. Então, gelado está nomeando tudo aquilo que uma gosta. Por exemplo, sorvete, picolé, saladas de fruta, tudo que é gelado. Então, gelados aí está substituindo um substantivo ou vários substantivos. No caso, gelado está funcionando como substantivo e não como adjetivo. Ele não está dando característica a ninguém, a nada, a nenhum substantivo. A letra E, no entanto, tem cabelos longos. Longos, sim, é um adjetivo que na frase, no verso, está funcionando como adjetivo. Está dando característica a cabelos. Cabelos longos, portanto, resposta letra E, certo? Vamos então para o texto 2, A Perna do Seu Duílio. É um texto muito legal e sobre ele a gente vai responder 7 questões. Vamos então, A Perna do Seu Duílio. Era domingo e eu estava extremamente emburrado. Vinha esperando a semana inteira pelo especial de 1 ano de Bambalalão,
com novos quadros, convidados especiais e um mini bug camuflado para o grande vencedor da gincana. Aí quando já tinha até arrumado meu canto no sofá, posicionado as almofadas preferidas, pegado a mantinha de lã e estava indo preparar a xícara com leite moça e Nescau, minha mãe chega penteando o cabelo e diz que vamos sair. É aniversário do seu Duílio. E por acaso eu conhecia algum Duílio? Ela explicou tratar-se do pai do marido da minha tia e que naquele dia ele faria aniversário. Eu expliquei que Bambalalão era meu programa predileto e que naquele dia ele também faria aniversário. Minha mãe sentou-se ao meu lado e deu início à inútil tática de despertar meu interesse. A mesma que usava para me convencer a comer coisas verdes e pastosas ou tomar xarope para tosse. Olha que legal, o seu Duílio vai fazer 80 anos. Sabe quanto é 80? Todos os dedos das 2 mãos abertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. O abrir e fechar de dedos podia servir para me fazer cafuné se ela quisesse, ou preparar massa de biscoito, mas não ajudaria em nada a me convencer de que conhecer uma pessoa muito velha fosse mais interessante do que assistir a corrida de saco na piscina de bolinhas, o pega-pega de olhos vendados, ou ver o vencedor recebendo o mini bug de pintura camuflada que eu vinha cobiçando a semana inteira diante da TV. Reagi como sempre fazia naquelas ocasiões. Olhei por cima do ombro, mudei de canal com o controle remoto. Minha mãe tentou fisgar meu interesse de outra forma. Disse que lá ia estar cheio de crianças da minha idade. Chorei, esperneei, bufei, enfiei a cabeça debaixo da manta e me fechei num casulo de lã. Minha mãe abandonou a sedução e resolveu me pegar pela culpa. Explicou que seu Duílio tinha me visto nascer. Tinha me pegado no colo pequenininho. Grande coisa. Eu não me lembrava de ter nascido. Não havia pedido que ele me pegasse no colo. Problema dele. Minha mãe tentou me descobrir. Eu esperneei mais ainda. Comecei a tirar as almofadas no chão. Gritei, não vou, não vou, não vou. Até que ela abandonou todas as técnicas de convencimento e ordenou. Menino, engole esse choro. Você vai e pronto. Fui no banco de trás do carro, encolhi de olhos fechados, torcendo para que ela se virasse, me visse e pensasse. Caramba, acho que dessa vez a gente exagerou. O Antônio tá sofrendo de verdade. Melhor voltar e deixá-lo assistir ao programa dele. Mas nos breves momentos em que abri os olhos para conferir, ela não estava prestando atenção. Estava, na verdade, concentrada numa conversa com meu padrasto. Melhor não, ela dizia. Se a gente avisa, desperta o interesse. Deixa acontecer naturalmente. Pode ser. Bom, de qualquer forma, o seu Duílio deve saber como lidar com essas coisas. Não é de hoje, né? Não entendi o que eles diziam, nem me interessei. Só pensava que, no dia seguinte, na escola, todo mundo ia estar falando sobre a corrida de saco na piscina de bolinhas. Ia comentar sobre a criança que ganhou o mini bug e se ela mereceu mais que a outra. E eu não poderia opinar, porque estava na festa de um homem cuja maior qualidade era ter tantos anos quanto todos os dedos das 2 mãos abertas 8 vezes. Que emoção! Chegamos. Era aquela coisa de sempre. Um monte de parentes e outros adultos mexendo no meu cabelo, na minha bochecha e na minha barriga, dizendo que eu estava grande e bonito. O seu Duílio estava sentado numa poltrona, num dos cantos da sala. Tinha os cabelos todos brancos. Minha mãe o beijou dizendo, parabéns, seu Duílio. Depois, meu padrasto apertou sua mão e falou, 80, hein, seu Duílio? Daqui a pouco é 90 já. O velho ficou falando umas coisas sobre fazer 80 anos. Eu fiquei olhando para ele, fingindo que ouvia. Mas a minha cabeça estava longe, lá na sala de casa, imaginando assistir ao Bambalalão. E provavelmente por lá ficaria até o final daquela tarde, se meus olhos não tivessem acidentalmente ido parar na perna esquerda do aniversariante. Ou melhor, num pedaço da poltrona onde deveria estar sua perna esquerda. Olhei uma vez, olhei 2, olhei 3. Longos segundos se passaram até que eu pudesse aceitar o que via. A perna esquerda do seu Duílio não existia. Que coisa espetacular! Se a minha mãe tivesse perguntado, o que você prefere, assistir ao Bambalalão
ou conhecer um homem sem perna? Claro que eu ficaria com a segunda alternativa. Lembrei-me do homem que eu tinha visto no circo um dia, botando uma mulher de maiô numa caixa e a serrando ao meio. Seria seu Duílio aquele homem? Teria ele cortado a própria perna? Como? Será que ele conseguia tirar e colocar a perna sempre que quisesse? Onde guardava a perna quando não a usava? Numa gaveta no quarto, no banheiro, na área de serviço, junto à bicicleta? Conseguiria ele remover também outros membros? Minha mãe me cutucou. Ô Antônio, não vai dar oi para o seu Duílio? Como não? Oi, seu Duílio, cadê sua perna? Minha mãe me olhou com uma cara estranha. Achei que ela não tivesse ouvido o que eu acabara de dizer. Falei ainda mais alto. Olha, ele só tem uma perna, mãe. Mãe, cadê a perna do seu Duílio? Todos na sala fizeram silêncio. Ninguém mais se empolgava com aquela situação. Será que não haviam percebido? Seria o primeiro dia em que seu Duílio saía sem a perna? Uma surpresa que preparou para a festa de 80 anos. Uma mágica. E eu havia sido o único a notar? O silêncio foi quebrado pelo próprio Duílio. Ele me fez sentar no braço da poltrona e me contou a história inteira. Respondeu a todas as perguntas que eu fazia. Explicou que a perna fora cortada por causa de uma doença, mas que eu não deveria me preocupar. Era uma doença que só dava em velhos. A operação aconteceu no hospital. Não, ele não precisou ir de bermuda, porque no hospital dão uma camisola. Sim, uma camisola, mesmo para os homens. Depois de vesti-la, médicos deram-lhe uma injeção no braço e ele dormiu, de um jeito que você não sente dor e não acorda nem se pularem na sua barriga. Aí é que vem a parte mais estranha. Depois de tirarem a perna, não fizeram um curativo enorme, nem vários, nem puseram esparadrapo. Não, eles o costuraram com agulha e linha, da mesma forma que minha mãe costurava pedaços redondos de couro nos joelhos dos meus moletões. A cor da linha era preta, e seu Duílio não soube dizer se poderia ser azul, verde ou vermelha, caso ele assim que preferisse. Queria passar a tarde inteira ali, sentado no braço da poltrona, seguindo com a entrevista, mas minha mãe logo me pôs no chão e me mandou para o quintal, onde estavam as outras crianças. No dia seguinte na escola, mal se falou sobre Bombalalão. Só queriam saber da minha história com o homem de perna cortada. O único que não se interessou foi o Walter, do pré. Nem ligou e disse que ter a perna cortada não era nada demais. Toda noite, antes de dormir, a avó dele tirava os dentes e as gengivas e punha dentro de um copo d'água. Claro, ninguém acreditou e ficou evidente que o Walter só queria roubar a atenção. Esse texto é de Antônio Prata e foi publicado na Folha de São Paulo, em abril de 2016. Então vamos para a primeira questão deste texto, referente a esse texto, que é a questão 5. Vinha esperando a semana inteira pelo especial de 1 ano de Bambalalão. O termo destacado refere-se a um... Então, você tem que ler minimamente o texto e entender que ele estava falando de um programa de televisão, Era um programa com quadros, com premiação, com corridas, mas era um programa de televisão. Então, vamos lá para as possibilidades. Era um concurso escolar? Não. Era um espetáculo circense? Não. Era uma festa de aniversário? Não. Era um programa de televisão. E o texto deixa isso muito claro. Ele diz que já tinha colocado a poltrona preferida, as almofadas, já estava em frente à televisão, se preparando para assistir ao programa dele. Enfim, e ele diz no texto também que era o programa preferido dele. É muito clara a resposta desta questão. Não tem margem para dúvidas. A sexta questão diz: da atenta leitura do texto 2, conclui-se que a causa de seu Duílio não ter uma perna é por ele haver... Veja, no texto, o narrador conta que ele mesmo, seu próprio Duílio, explicou para ele que ele tinha perdido a perna por causa de uma doença e essa doença só dava em pessoas velhas. Então a criança não precisaria se preocupar. A letra A diz:
Ele tinha nascido dessa forma? Não, ele foi ao médico, a perna dele foi retirada, foi costurada, enfim. Então ele não nasceu dessa forma. Ele sofreu os efeitos de uma doença? Sim, ele diz, é uma doença, mas uma doença que só dá em velhos, que a criança não precisaria se preocupar. A letra C diz, ter vivido até os 80 anos de idade. Não é porque ele viveu até os 80 anos que a perna dele foi cortada, amputada. A perna dele foi cortada por causa de uma doença. Porque ele trabalhou no circo? Não. E por ele ter sido vítima de um acidente de bicicleta. Eu não quero comentar esta questão, esta letra. Enfim, não preciso de comentários. 7ª. O trecho no qual a palavra é sublinhada, no contexto em que foi usada, indica o foco narrativo do texto. Veja, foco narrativo é o mesmo que narrador. Então a gente sabe que existem 2 tipos de narradores. Os narradores em primeira pessoa e os narradores em terceira pessoa. Então, todo o texto foi narrado pelo próprio menino que participa da história. Portanto, o narrador, ou foco narrativo, é em primeira pessoa. Qual das alternativas abaixo você vai conseguir constatar que o foco narrativo está em primeira pessoa? Explicou que o seu Duílio tinha me visto nascer. Explicou é um verbo que está na terceira pessoa, portanto, não mostra quem é o foco narrativo. Se a minha mãe tivesse perguntado, mãe é um substantivo. Mãe não varia em pessoa. A gente sabe que verbos variam em pessoa, pronomes variam em pessoa, mas substantivos não. Mãe é um substantivo, então você não consegue detectar quem é o foco narrativo por um substantivo. Seria seu Duílio aquele homem? Seu é um pronome em terceira pessoa. Portanto, não vai identificar o foco narrativo. Vinha esperando a semana inteira pelo especial de um ano de Bambalalão. Vinha. Vinha é um verbo que está na primeira pessoa de singular. Eu vinha esperando a semana inteira pelo especial. Portanto, se o verbo está na primeira pessoa de singular, e a gente já sabe que o foco narrativo está na primeira pessoa, portanto, a letra D é a única que vai ajudar a identificar quem é o nosso foco narrativo, o narrador. A letra D tem, ele me fez sentar no braço da poltrona e me contou a história inteira. Ele é um pronome em terceira pessoa. Novamente, não vai ajudar com o foco narrativo, porque nós já sabemos que o foco narrativo é de primeira pessoa, certo? Na questão 8, temos o seguinte. No trecho, minha mãe o beijou, na linha 45, o pronome destacado retoma os termos ou o termo. Vamos voltar lá no texto para ver. Então, aqui, na linha 45 tem: o seu Duílio estava sentado numa poltrona, num dos cantos da sala. Tinha os cabelos todos brancos. Minha mãe o beijou. Nesta frase fica muito claro que o pronome o retoma o termo o seu Duílio, porque tudo que vem depois do seu Duílio são apenas características dele, falando como ele era, onde ele estava, e em seguida tem minha mãe o beijou. Esse pronome, portanto, retoma seu Duílio. Resposta, então, letra C, seu Duílio. Questão 9. No trecho, comecei a tirar as almofadas no chão, gritei, não vou, não vou, não vou. Linhas 27 e 28. A repetição da frase transmite um efeito de... Veja, existem alguns textos que usam propositalmente a repetição de palavras ou trechos com um intuito de criar um determinado efeito. Esse efeito pode ser de ênfase, de destaque, e não pode ser confundido com aquelas repetições que são marcadas em algumas redações como erro, repetições de palavras desnecessárias, certo? Então aqui, no trecho não vou, não vou, não vou, ele repete porque ele quer reafirmar que não vai, ele quer confirmar, ele quer destacar, ele quer enfatizar que ele não vai, certo?
entendi o que eles diziam, nem me interessei. Só pensava que no dia seguinte, na escola, todo mundo ia estar falando sobre a corrida de saco na piscina de bolinhas. Ia comentar sobre a criança que ganhou o minibug e se ela mereceu mais que a outra. E eu não poderia opinar, porque estava na festa de um homem cuja maior qualidade era ter tantos anos quanto todos os dedos das 2 mãos abertas 8 vezes. Que emoção! Nessa passagem, nota-se o uso de... Então vejam, toda essa passagem, ela mostra que ele não está muito interessado em ir para essa festa, porque todo mundo vai estar se divertindo e ele vai estar numa festa de uma pessoa de 80 anos. Mas aí ele fala, que emoção! Esse que emoção dá uma ideia de que ele está falando uma coisa que ele não queria falar, exatamente o contrário do que ele gostaria de falar. Esse recurso estilístico é chamado de ironia, quando você diz uma coisa querendo dizer o contrário. Portanto, a resposta é letra B, ironia. 11. Embora o texto trate de um tema sério, ele apresenta humor, que se explica também pelo fato de o ou a. Então, vamos ver o que é de humor que a gente tem nessas frases. A gente viu várias passagens que são engraçadas no texto, mas nessas que estão aí. A mãe do menino mandá-lo ir brincar com as outras crianças. Isso apresenta humor? Não. Vá brincar com as outras crianças. Não tem humor aí. Seu Duílio narrar com detalhes a cirurgia pela qual passou. Na verdade, a gente não vê essa narração sendo feita pelo seu Duílio. A gente vê uma narração do menino contando como o seu Duílio contou para ele. Mas, assim, a parte que seu Duílio conta, os detalhes, é estranho na cabeça da criança, mas não é engraçado, porque a gente sabe. Por exemplo, quando ele diz assim, ele tomou uma injeção que faz ele dormir e não acorda nem se pularem na barriga dele. É provável que a criança tenha perguntado, nossa, o senhor não vai acordar? E ele diz, não, nem se pular na sua barriga. E ele provavelmente falou, não, nem se pularem na minha barriga. Então, assim, não é a parte que seu Duílio conta que é engraçada, é a interpretação da criança que se torna engraçada. Menino ficar entediado mesmo estando numa festa de aniversário. Uma criança ficar entediada numa festa de aniversário não é nada engraçado, não tem humor nisso. Pelo contrário, é bem triste. Letra D. No narrador estar curioso diante de um acontecimento inesperado para ele. Ele estar curioso não tem o humor aí. É comum, é normal uma criança, e provavelmente ele é uma criança muito pequena, porque ele não entende muitas coisas, né? Tanto de comportamentos sociais, de como ele deve se comportar em certas situações, como também não entende a pessoa não ter uma perna. Ele provavelmente é uma criança, muito pequena, muito nova, e ele não está entendendo alguma coisa, ou ele está curioso em relação a alguma coisa, não chega a ser nada engraçado. E a letra E diz o seguinte: o menino comparar os pontos da cirurgia de seu Duílio à costura nos seus moletões. Isso aí realmente é engraçado. Ele dizer que a perna, quando foi amputada, não teve nenhum curativo ou esparadrapo, mas sim foi costurada, assim como a mãe dele costura os moletões dele. Essa parte realmente tem humor, certo? E 12, que é a última questão sobre o texto 2. Considerando a pontuação, assinale a alternativa que expressaria o desejo do menino de assistir ao seu programa de televisão favorito. Então, aqui nós temos o mesmo texto e ele foi pontuado de formas diferentes. Vamos ver qual dessas pontuações vai permitir que a gente entenda que o menino gostaria de ver o programa de televisão favorito. Na letra A tem o seguinte: mamãe, vírgula, eu quero ir ao aniversário de seu Duílio, ponto.
Até aí tudo bem. Mamãe é um vocativo que foi separado do resto da oração pela vírgula. É assim mesmo que tem que funcionar. Não assisti ao Bambalalão, vírgula. Jamais. Gostaria de perder meu programa de televisão favorito. Então ele está dizendo, mãe, eu quero ir para o aniversário do seu Duílio e não quero assistir ao Bambalalão. Jamais eu gostaria disso. Eu gostaria mesmo de perder o meu programa de televisão favorito. Então a letra A não diz que ele gostaria de assistir a televisão. Letra B. Mamãe, eu quero ir ao aniversário do seu Duílio. E ficou até meio estranho, né? Eu quero ir. A frase parou aí, ao aniversário do seu Duílio. Não assisti ao Bambalalão jamais. Gostaria de perder meu programa de televisão favorito. Esse não tem nem como compreender, porque essa interrogação aí no meio partiu a ideia, tá tudo confuso. E de todo jeito ele diz, gostaria de perder meu programa de televisão favorito. Então ele não vai assistir. Na letra C tem o seguinte. Mamãe, eu quero ir ao aniversário do seu Duílio. Então ele usou a interrogação e transformou a frase numa pergunta. Tá lá, mamãe, separado por vírgula, né, do resto da oração, porque mamãe é o vocativo. E é uma pergunta. Ele pergunta se ele quer ir para o aniversário do seu Duílio e ele mesmo responde. Não. Então, para o aniversário do seu Duílio, ele não quer ir. Assistir ao Bambalalão. Então, ele pergunta agora se ele quer assistir ao Bambalalão. Resposta, jamais. Então, ele nem quer ir para o aniversário do seu Duílio, nem quer assistir ao Bambalalão. E continua a próxima frase. Gostaria de perder meu programa favorito. Reafirmando o que ele falou antes, né? Que jamais gostaria de assistir ao Bambalalão. Então, letra C, ele também não vai assistir o programa de televisão. Na letra D, nós temos mamãe, o vocativo. Eu quero o aniversário do seu Duílio? A pergunta. Não! Exclamação. A resposta. Assistir ao Bambalalão na televisão. Outra exclamação. Então, ele está afirmando, está enfatizando, está transmitindo alguma emoção. Jamais gostaria de perder meu programa favorito. E continua reafirmando. Não quero perder meu programa favorito. Portanto, a letra D, sim. A letra D mostra que ele vai querer ficar assistindo ao programa de televisão favorito. Na letra E tem mamãe, vocativo. Eu quero, 2 pontos. E ao aniversário do seu Duílio, não assistir ao Bambalalão, jamais. Gostaria de perder meu programa de televisão favorito. Então, na letra E, ele também diz que não quer assistir ao Bambalalão e sim ir ao aniversário de seu Duílio. Portanto, a resposta é mesmo a letra D. Então, o texto 13 é uma história em quadrinho, por isso eu vou deixar só a imagem aqui na tela. Mônica em Dorinha, a nova amiguinha. Vai lá, Mônica, agora é a sua vez. Eu? Mas já? Claro, todo mundo já foi a cabrinha cega. Cabrinha cega, menos você. Tá bom. 1, 2, 3. Essa brincadeira de cabrinha cega é doida demais. Eu acho muito fofos. E eu fico com vontade de comer queijo de cabra. Nham. Peguei um. Vixe, mas que nariz gelado. É você, Cebolinha? Ih, não é o Cebolinha, não. Eu, hein? Que esquisitice é essa? É melhor eu tirar a venda e... Hã? Você? Mas quem é você? É nova aqui no bairro? Sou a Dorinha, me mudei ontem. Seja bem-vinda, Dorinha. Eu sou a... Já sei, a Mônica. Ué, como sabe? Eu nem me apresentei. É que eu ouvi vocês brincando. Ah, sei. E que cachorrinho bonitinho. É um labrador. Seu nome é Radar. Radar? Que nome engraçadinho. Tem esse nome porque ele me guia e ajuda a ver o que tem pela frente. Guiar por quê? Você se perdeu? Não, Mônica, ele só me ajuda a atravessar a rua, ver o que tem pela frente, desviar dos obstáculos. É? Mas espera aí. Por que você não faz isso? Porque eu não enxergo, Mônica. Ei, Mônica, desistir da brincadeira é?
Estamos esperando. Desculpa, turma, é que eu conheci uma nova moradora aqui do bairro. É a Dorinha. Obrigada, Cebolinha, Cascão, Magali e Marina. É um prazer conhecer vocês. É que a Dorinha não enxerga. Bom, digamos que não enxergo como vocês, mas sinto, cheiro, ouço e antes de mais nada, eu imagino que meus olhos não veem. Puxa, maneiro, Dolinha. Bem-vinda à turma. Depois posso fazer um desenho seu? Claro, só que atrapalhei a brincadeira de vocês, né? Claro que não. E por que você não brinca conosco, Dorinha? Posso? Claro, eu estava com a venda nos olhos. Agora, a vez é de quem eu peguei, que foi o Radar. Pode deixar que eu fico no lugar dele. Mas para que você... Ora, é uma brincadeira, não é? 7, 8, 9, 10, lá vou eu. Au, au. Não, Radar, deixa que eu vou sozinho. Ahá, peguei a Mônica. Mas como? Eu estava bem quietinha. Não estava não, eu a ouvi rindo bem baixinho. E os meus ouvidos são bem sensíveis. Bolas, vou pro paredão de novo. Tá frio, tá frio. Peguei o Cascão. Ei, como você sabia que era eu? Simples, já sei da sua fama de sujinho. Daí foi só seguir o cheirinho. O meu olfato é bem sensível e... Cheiro de cachorro quente, Magali, a comilona da turma, pelo que sei. Comilona não, degustadora. Mas quero ver você me pegar, lá, lolô. Não esqueça que sou acostumado a fugir da Mônica. Oh, Cebolinha, com ajuda não vale. Só falta alguém. Achei a Marina. Ops. E é mesmo. Mais uma vez esqueci que estava na brincadeira e fiquei desenhando. Quer ver? Desenhei a paisagem aqui do campinho. Sol batendo nos telhados das casas, nas copas das árvores. Ups, desculpa, Dorinha. Esqueci que você não pode ver. E preciso, Marina, não esqueça que eu posso sentir, cheirar, ouvir e imaginar. E acredito, está lindo. Então, sobre o texto 3 que a gente acabou de ler, que é sobre Dorinha entrando na turma da Mônica, vamos responder agora as questões. Na questão 13 tem o seguinte: todos os elementos não verbais abaixo caracterizam a deficiência da personagem Dorinha, menos... Então, os elementos não verbais são aqueles que a gente não tem texto, certo? Todos caracterizam ela, menos um: tato, lenço, óculos, bengala ou cão-guia. A letra B. Todos fazem parte da deficiência dela, assim, de como ela se organizou, como ela se reorganizou para ver o mundo do jeito dela. Então, o tato, os óculos são uma característica, né? Algumas pessoas usam óculos, as pessoas que têm deficiência visual, o uso da bengala para auxiliar a caminhar e o cão-guia também. Portanto, a letra B não caracterizaria alguém que não enxerga, certo? 14. De acordo com o texto 3, Dorinha justifica que o nome do cachorro é Radar porque ela diz, né, que o nome do cachorro é Radar porque ajuda a ela a se movimentar, a perceber as coisas ao redor. Então, a letra A tem: o cão ajuda a menina a perceber o que existe pela frente. Exatamente. Na letra B tem: ele tem as orelhas grandes. O texto não fala disso. O cão é da raça labrador. O cão que é da raça labrador tem que se chamar Radar. Qual a ligação? Não tem nenhuma relação. Todo cão é o melhor amigo do homem. Nem todo cão é o melhor amigo do homem. E não seria por isso que o nome dele é Radar. E este é um nome engraçadinho. É um nome engraçadinho, mas não é por isso que ela deu a ele este nome. 15. Para encontrar a personagem Magali, Dorinha faz o uso do paladar, do tato, da audição, da visão ou do olfato, Ela conseguiu encontrar a Magali porque ela sentiu o cheiro do cachorro quente que Magali estava comendo. Portanto, ela fez o uso do olfato. 16. Dorinha consegue ver o pôr do sol com o auxílio de Marina. O que esta faz para ajudá-la?
Ela desenha a paisagem? Desenhar para uma pessoa que não enxerga vai ajudar essa pessoa a ver? Não. Ela usa a imaginação? Quem usou a imaginação foi a Marina? Não foi Marina, foi a própria Dorinha. Ela descreve a imagem? Sim, ela descreve a imagem e aí a Dorinha pode imaginar como é a cena. Ela canta uma canção? No que isso ajudaria? Ela conta uma história? No que isso ajudaria? Então, resposta letra C, certo? As 4 últimas questões da prova, então, serão sobre o texto 4, que é um cartaz de título Todos Juntos Aprendendo com as Diferenças. Vamos lá. Já pensou se todas as pessoas fossem iguais? Que tédio! Aprendemos a descobrir e valorizar a diversidade, convivendo com pessoas diferentes. É graças à maneira de ser, pensar e agir de cada um que o mundo fica mais interessante. Mas existem diferenças que a sociedade não entende. Há pessoas que andam de um jeito diferente, falam de um jeito diferente, não enxergam como todo mundo. Outras ainda aprendem em ritmo mais lento. Todas as pessoas têm contribuições para dar, se todos tiverem a mesma oportunidade de aprender e conviver. Essa é uma campanha que foi vinculada na revista Nova Escola e é do governo federal de 2010. Vamos lá então para a questão 17. Da comparação entre os textos 3 e 4, é correto afirmar que ambos defendem a ideia de que. Então, o texto 3 é o de Dorinha e o texto 4 é essa campanha que a gente acabou de ler. Então, comparando um com o outro, a gente pode entender o quê? Que as diferenças tornam as relações humanas difíceis. O texto 3 fala sobre dificuldades. Foi difícil conviver com Dorinha, porque elas tinham ela era diferente do resto do grupo. Aliás, todos ali no grupo são diferentes, mas ela tinha uma diferença específica. Não foi difícil se relacionar com ela, então a letra A, não. O deficiência visual tem a maneira própria de ver? Sim. Tanto o texto de Dorinha, que diz que ela não consegue enxergar daquela forma como os coleguinhas estavam entendendo que seria enxergar, mas que ela enxergava com a imaginação dela, como o cartaz também diz que existem pessoas que enxergam de seu próprio jeito. Portanto, as pessoas que têm deficiência visual têm uma maneira própria de ver. A letra C diz: uma pessoa com deficiência enfrenta dificuldades ao procurar emprego. Isso é uma verdade, mas o texto 3 não fala sobre isso, o texto 4 também não tem relação com esse assunto. As pessoas precisam contribuir umas com as outras na escola. Nenhum dos dois textos se refere à escola. E todas as pessoas, inclusive as cadeirantes, conseguem praticar esportes. No texto 3 nem tem um cadeirante, então não pode fazer essa relação do texto 3 com o texto 4 falando sobre cadeirante, certo? Então a resposta é a letra B. 18. A palavra destacada em mas existem diferenças que a sociedade não entende, quarto quadrinho do cartaz. Estabelece no contexto em que foi utilizada uma relação de... A gente sabe que mas é uma conjunção de oposição, certo? Vamos ver lá no texto se é realmente de oposição. Vejam aqui esse quadrinho 3, quando ele diz assim: é graças à maneira de ser, pensar e agir de cada um que o mundo fica mais interessante. Então está dizendo que o mundo é interessante porque as pessoas são diferentes. O mundo é interessante porque as pessoas são diferentes. Aí vem aqui o mais. O mais, quando ele já diz: mas existem diferenças que a sociedade não entende. Então, quando você diz que o mundo é bom porque existem diferenças, e depois diz, existem diferenças que as pessoas não entendem, então uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Se elas estão unidas pela conjunção mais, elas estão sim mostrando a ideia de oposição, certo? Portanto, é mesmo a letra D.
Questão 19. Na questão 19 diz o seguinte. O sexto quadril do cartaz afirma que outras pessoas aprendem em ritmo mais lento. No contexto em que foi empregada, a palavra em destaque significa que. Então, nós sabemos que ritmo está associado a questões musicais. Mas, no contexto, não tem a ver com música. A letra A diz o seguinte. Algumas pessoas gostam de dançar ritmos variados, como samba e sertanejo. Sim, algumas pessoas gostam de dançar ritmos variados, mas isso não tem a ver com aprender em ritmos diferentes, né? Num ritmo mais lento, desculpa. A letra B. As pessoas apresentam variações nos modos de aprendizagem. Exatamente. Quando eu digo que algumas pessoas aprendem em ritmo mais lento, significa que umas aprendem mais devagar e outras aprendem mais rápido. E tudo bem nisso, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa aprende no seu tempo. A letra C diz, deficientes visuais usam a bengala para acompanhar o ritmo das músicas. Não quer dizer isso. Pode até ser que eles usem a bengala para isso, mas o aprender em ritmo mais lento não significa isso. Algumas pessoas ainda não aprenderam como diminuir o ritmo ao caminhar. Isso não tem nada a ver com aprender em ritmo mais lento. E deficientes visuais precisam de ajuda para marcar o ritmo das canções que cantam. Não, eles não precisam. Enfim, letra B. Questão 20, a última questão. A principal finalidade do cartaz no texto 4 vamos lá, retratar exclusivamente as diversas deficiências. Vejam, quando tem essas palavras que são muito determinantes, tipo exclusivamente, somente, apenas, nunca, nada, que restringe muito o significado da frase, prestem bastante atenção porque geralmente não estão certas. Neste caso, ela não está certa. Mostrar ao leitor que existem pessoas melhores que outras. O texto não fala que as pessoas são melhores que as outras. Pelo contrário, diz que todas são diferentes, mas que todas são igualmente importantes, né? Então não tem ninguém melhor que ninguém. Demonstrar que todos podem contribuir para uma sociedade melhor. Exatamente. O texto, ele tem este objetivo, dizer que todas as pessoas, com todas as suas diferenças, com todas as suas características, podem contribuir para uma sociedade melhor. Basta apenas que elas tenham as mesmas oportunidades e elas podem contribuir de forma igual. A letra D diz divulgar o fato de que todas as pessoas possuem oportunidades iguais. Não, o texto diz inclusive que elas não têm oportunidades iguais e por isso talvez elas nem desenvolvam tudo que poderiam desenvolver e não contribuam tudo que poderiam contribuir porque não têm as oportunidades iguais. E sugerir que todas as pessoas devem procurar seus direitos. Não, o texto não fala que você deve procurar seu direito, que todas as pessoas devem procurar seu direito. E o que não deixa de ser uma verdade, mas a finalidade do cartaz não é essa, certo? Resposta letra C. E assim a gente termina mais uma prova. Yeah! Essa foi fácil. Foi. Tá bom? Então, beijinhos e até!